E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu gostaria de trazer algumas dicas a respeito do software Bíblico Logos, mais especificamente no que diz respeito ao uso de filtros visuais. Eu estou aqui já com a minha Bíblia aberta para mostrar aqui alguns dos filtros que eu tenho destacados, como aqui, ó. Deixa eu só deixar na minha Bíblia Almeida Revista Atualizada. Veja, eu tenho aqui, ó, Jesus. Toda vez que aparece a palavra Jesus, ele aparece dessa forma, Deus aparece dessa forma, reino. Eu fiz dessa forma semelhante a uma coroa na minha, na minha imaginação, foi isso que eu fiz. Milagres, poder, veja aqui a mesma palavra, né? Dynamis. E foi traduzida como milagre, aqui como poder, autoridade, espíritos, Espírito Santo, enfim, independentemente dos textos que eu tiver, eu tenho esses destaques dessas expressões. Isso são os filtros visuais. Da mesma forma, eu tenho aqui no texto grego, no texto hebraico. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá para Gênesis 21. Olha, aqui eu tenho o tetragrama destacado com um amarelinho aqui em volta, um contorno, né, na expressão, os verbos em cores diferentes, né? Aqui todos os troncos verbais hebraicos estão de uma cor específica. Por exemplo, aqui é o tronco cal, está em azul. O tronco laranja é um piel. Vamos ver se tem outro aqui, ó. O rosa é o rifio. O verde é o nifal. E assim sucessivamente eu fui criando esses filtros. E aqui é Elohim, né? A palavra traduzida para Deus, normalmente aí no texto hebraico. E aí essa caixinha aqui, ó, que não fecha embaixo, indica particípios, por exemplo. Este destaque em volta aqui em vermelho aponta para verbos imperativos. Este foi um tipo de filtros visuais que eu criei para serem aplicáveis dessa forma. E aqui no texto grego também. Veja, eu mantive a ideia do particípio, destacando essa caixinha que não fecha. É, os imperativos aqui ó, com esse contorno avermelhado, mas para chamar a atenção, que são verbos no imperativo. E aqui os tempos verbais estão em cores diferentes. Então eu criei de uma forma que aquilo que está em roxo ou violeta aqui está no tempo presente, aquilo que está em verde, tempo futuro, aquilo que está em azul é o auristo, e assim sucessivamente. Aqui o marronzinho aqui, né? Deixa eu colar um pouco. Esse marrom aqui é o imperfeito, né? Algo no passado, uma ação contínua no passado. Tanto é que eu destaquei aqui, ó, ato contínuo no passado. Ele fazia, corria, andava, comia, enfim, essa é a ideia da tradução aqui do verbo no imperfeito. E assim eu fui aplicando, então dá pra gente ver aqui esses diversos tipos de filtros. Esses que tem uma cápsula em cima escrito alguma coisa, são conjunções gregas que eu fui destacando. Tá, mas como que a gente faz para criar esses filtros e aplicá-los no meu texto bíblico? Primeira das coisas que a gente vai fazer é vir aqui em documentos, e aqui eu venho em novo, ele dá várias opções, e eu vou em filtro visual. Para esse tipo de filtro que eu estou explicando aqui, ele parte de uma análise morfológica. Então, ao invés de selecionar livros ou Bíblia, eu venho em morfologia, porque estou trabalhando com morfologia de textos. E aí aqui, por exemplo, eu venho aqui em seus livros, ó, pesquisar todos os textos com morfologia, em todas as passagens em seus livros com um determinado tipo de análise morfológica. Aqui, ao invés de seus livros, eu vou colocar aqui, ó, ARA, por exemplo, que é a minha Bíblia de preferência. Eu vou desabilitar os meus filtros aqui, os que já estão aplicáveis, e para habilitá-los ou desabilitá-los, você vem nessas três bolinhas, aqui em filtros visuais, né? Se estiver minimizado, é só maximizar aqui, e é só clicar aqui que ele desabilita. Então, desabilitei os filtros que eu já tinha ativos aqui. E agora, para eu mostrar o novo filtro que eu vou criar. Então, vim em morfologia, vou colocar aqui é, morfologia Novo Testamento grego. Este é o nome do meu filtro. Quando eu dei um Enter aqui, ele já criou o filtro, já confirmou. Aqui eu vou alterar para grego, né, grego, pelo Logos. E aí aqui em pesquisar eu digito arroba e ele dá vários tipos de partes do discurso que eu quero destacar no meu filtro visual. Por exemplo, eu quero destacar todos os verbos do texto. Então eu venho aqui embaixo e clico em verbo. Quando eu clico em verbo, ele abre um leque de opções aqui para eu ser mais específico na minha filtragem de verbos. Mas digamos que eu quero somente destacar os verbos. É só eu clicar fora aqui e aqui em formatação eu venho e seleciono. Eu quero que todos os verbos apareçam em azul. Olha, a Bíblia aqui já aplicou todos os verbos em azul, certo? Agora, o próximo passo, eu não quero que somente estejam em azul, eu quero que somente os verbos no auristo estejam em azul. Então, eu venho aqui em cima, clico e marco auristo. Então, verbo, auristo e clico fora. Viu que já diminuiu os verbos que estavam destacados. Agora, somente os verbos no auristo estão destacados em azul. Da mesma forma, eu vou aplicar para outros tipos de verbo. Eu vou para verbo futuro. E o verbo no futuro, eu quero que ele fique com a cor verde. Vamos ver se tem algum verbo no futuro. Olha aqui, ó, tem dois. Aqui tem outros, enfim. Da mesma forma, eu vou aplicando para os outros tipos, ó. Imperfeito, quero deixar em marrom. As cores que eu estou selecionando aqui são as cores que eu utilizo no meu filtro visual, aquele que eu mostrei rapidamente ali no início.
E aí eu já mostro como a gente faz para baixar esses verbos, por exemplo, esses filtros. O mais que perfeito, verbo presente, eu vou deixar o presente em lilás, em violeta, e verbo perfeito. Opa, somente o verbo no perfeito, vou deixar em vermelho. Aplicáveis, veja que aqui ó, todos os verbos eu tenho já das suas cores específicas. Tudo que for azul é auristo, tudo que for violeta é presente, tudo que for verde é futuro, tudo aquilo que for vermelho é perfeito, tudo aquilo que for rosa, vamos ver se tem algum aqui. Aqui, ó, rosa é mais que perfeito, o marrom é imperfeito. E assim já me facilita na visualização do texto aqui, né? De forma muito mais prática, certo? Mas digamos que eu quero destacar algo a mais. Eu venho aqui, verbo, e eu quero destacar, por exemplo, os imperativos. Então eu só deixo verbo, e aqui no modo eu venho em imperativo, e eu quero fazer um destaque de modo que se sobreponha. Porque, pensa, eu tenho verbos presentes do imperativo, e eu também tenho verbos no auristo imperativo. E aí as cores de fonte aqui já indicam os tempos verbais. Então eu quero que essa caixa aqui, ó, por exemplo, destaque os verbos imperativos. Veja que eles se sobrepõem, ó. Aqui é um verbo no presente imperativo, aqui é um verbo auristo imperativo. Aqui é um auristo imperativo, aqui é um presente do imperativo. E assim eu vou criando destaques diferentes, ou filtros diferentes. O verbo, quero um particípio, por exemplo, que os particípios tenham um sublinhado duplo. Vamos ver se tem algum particípio no texto. Tem. Aqui eu tenho um particípio, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, certo? Isso tudo está aplicável aqui na minha tradução. Mas se eu quiser, por exemplo, que isso se aplique ao texto grego, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui que eu vou só desabilitar o meu filtro visual que já está habilitado aqui no texto grego. Então, abrir a minha Bíblia grega, vem em filtros visuais e desabilito os que eu tinha criado, certo? Então, não está aplicável aqui. E aí, ao invés de eu deixar aqui selecionado a versão ARA, quer ver? Eu vou fazer diferente. Eu vou só deixar assim. Eu vou deixar as duas na mesma tela, só para a gente comparar. Ó, a hora que eu mudo aqui, ó, de ARA para Nesta Walland, olha a mágica acontecer. Ele desabilitou aqui da ARA e aplicou aqui no texto grego. Agora, se eu quero deixar para todos os textos gregos, eu venho em idioma grego, livros morfológicos. E aí, independentemente se eu aplico no texto do Nesta Walland, ou no texto bizantino, ou no grego da SBL, ou enfim, qual tipo de texto grego você tiver no seu Logos, você aplica desta forma os filtros. E se você quiser tornar isso público para que outras pessoas possam baixar esse filtro, você só vem aqui no filtro e clica em compartilhar e habilita essa opção tornar público e dá um OK aqui, confirma. Eu não vou tornar, porque eu vou excluir esse filtro agora aqui. Então, se você quiser excluir, só clica nas três bolinhas e excluir. Veja que ele já desabilitou o filtro aqui. E eu vou habilitar novamente os meus filtros visuais que eu tinha criado anteriormente. Certo? Feito isso, deixa eu voltar aqui. Olha. E da mesma forma você pode aplicar no texto hebraico, por exemplo, aplicando aos troncos verbais ou algo do tipo. Só que aqui, ó, note que eu fiz alguns destaques diferentes, certo? Veja que aqui eu tenho as conjunções, elas são sublinhadas com uma cor e uma cápsula em cima da mesma cor escrito algo. Aqui, ó, novo tópico. É uma conjunção de funcionando como lógico transicional, que indica um novo assunto sendo tratado. Seria algo como um possível indicador de uma nova perícope no texto grego. Só que detalhe, a conjunção de, veja que eu tenho ela em classificações diferentes, né? Aqui eu tenho ela como lógico transicional, aqui eu tenho ela como um lógico conectivo, ou seja, conectando a informação anterior, e aqui eu tenho a mesma conjunção funcionando como uma adversativa, uma conjunção que traz um contraste de algo que está sendo dito antes, certo? E aí, por conta dessa análise morfológica que o Logos traz, e aplicando os filtros, eu consigo notar isso de forma muito mais rápida no texto bíblico. E aí, como a gente faz isso? Eu vou mostrar que aí a gente utiliza tanto os filtros visuais, eu vou abrir aqui o meu filtro, né? Que é esse filtro aqui, ó, filtro grego Lucas Leffler. Se você quiser baixar, esse filtro está disponível para baixar, e eu já mostro como a gente faz isso. E aqui, veja, eu tenho toda a minha legenda está aqui no filtro, ó. Grego, auristo, aqui o verde é o futuro, mas eu posso corrigir. Opa, tá aqui embaixo. Vou excluir isso daqui. Tá aqui o grego. Imperfeito, mais que perfeito, presente, perfeito, particípio, aqui os casos, né, acusativo, locativo instrumental ou dativo, caso genitivo ou ablativo, nominativo, vocativo, tem esses tipos de destaques. Abaixo aqui são as conjunções, eu fui criando essas análises. Aqui são outras palavras, quando eu tenho a expressão alós, que é outro, mas outro de uma mesma espécie, ele destaca assim, como do mesmo, embaixo. E aqui, quando eu uso héteros, que é outro de outra espécie, eu tenho com um diferente aqui, certo?
E aí eu posso visualizar de maneira muito mais fácil no texto grego. Tá, mas como que eu faço esse tipo de destaque diferente? Eu venho aqui na minha. Deixa eu deixar aberto novamente aqui o filtro, né? Só para a gente não se perder. Aqui do lado. E eu venho aqui em ferramentas e eu abro a ferramenta destaque. Se ela não estiver aparecendo aqui, é só digitar aqui, ó, destaque. Ela já aparece. Cliquei, ela já abriu aqui do lado. O Logos, se eu não me engano, ele dá essas opções: cores sólidas, marcadores de ênfase, canetas marca-texto e indutivo preceito. São aquelas cores ou destaques. Aqui, ó, marcadores de ênfase. Ele dá, veja, ele dá um grande leque aqui de tipos de destaque, né? Olha, canetas marca-texto, indutivo preceito, essas formas aqui. Mas a gente pode criar os nossos. E aqui eu tenho os meus. Ó, eu tenho aramaico, grego, hebraico e meus destaques que eu fui criando. Olha aqui, ó. A expressão Deus toda vez vai aparecer assim. Que é um detalhe aqui, ó. Espírito Santo vai aparecer assim. Jesus Cristo, Jesus ou Cristo, né? Tanto faz. Tanto Jesus quanto Cristo vai aparecer aqui. Aqui, ó, veja que ele não está aplicável, porque possivelmente aqui o texto esteja utilizando um pronome no grego e não a expressão Jesus. Eu já posso notar que é um pronome se referindo a ele. Da mesma forma nos outros aqui, ó, que é um artigo, né? O artigo se referindo a Jesus. O imperativo, como eu destaquei, aqui é o particípio. E aí, como eu faço isso? Eu venho aqui e crio uma nova paleta. Aqui, destaques, Lucas. Certo? Criei aqui. Aí eu venho nessa aba do lado, adicionar um novo estilo. E aí aqui eu dou um novo nome. Eu quero é, imperativo grego. E aqui eu tenho já uma janela de pré-visualização de como ficará o filtro. Eu vou clicar fora aqui em outro lugar só para ele. Olha, ele utiliza o nome do filtro como exemplo aqui. Então, imperativo grego. Aqui em estilo de fonte, eu posso alterar a fonte escrita, né? Mudar a fonte aqui, vou deixar no padrão mesmo. Eu posso aumentar o tamanho dessa fonte, diminuir e tal. Alterar a cor da fonte, né? Escolha a cor que eu quiser aqui. Deixar em negrito, itálico, todas maiúsculas. Aqui, ó, todas maiúsculas ou maiúsculas, só que nós ali, taxado ou outras formas, né? Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, ó. Tem essas outras formas, né? É, tá, eu não quero mudar a cor, eu quero simplesmente, eu tenho opções de fundo aqui, ó, alterar essa cor de fundo e tal. Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquele destaque, ó, efeitos no texto, bordas e linhas. Aqui em bordas e linhas eu seleciono onde eu quero que ele destaque. Ó, vou fazer uma caixa em volta do texto. Aqui eu tenho o tipo de linhas, né? Eu quero um pontilhado, por exemplo. Aqui eu seleciono a espessura desse pontilhado. Aqui eu seleciono a cor. Aqui eu seleciono se eu quero dupla, tripla ou apenas uma coluna. Ondulado, que é o meu caso ali que eu deixei, né? Eu vou deixar um ondulado um pouco mais leve. E vou deixar assim em verde mesmo, só para a gente ter um exemplo. E vou salvar. Eu posso inserir textos antes disso, né? Vou colocar aqui, ó, acima do texto, vou colocar como vou colocar em grego. Imperativo. Ó, cliquei fora, ele já apareceu lá em cima. Eu quero que ele apareça em vermelho, por exemplo. Ele aparece assim, ou uma cápsula, certo? E aí eu só salvo. Agora, veja aqui, eu já tenho o meu filtro, que já está aplicável com imperativos. Vamos rolar aqui até aparecer o imperativo. Aqui eu tenho verbos imperativos. Então, aqui no meu filtro, ó, verbo imperativo. É isso aí. Aí eu venho aqui no tipo de destaque. Geralmente ele vai aparecer lá do início, você vai rolar até encontrar aquela opção de destaque ali. Que o meu tá na seção de destaques Lucas. Ó, destaques Lucas aqui, ó. Quando eu cliquei, automaticamente ele transforma aqui, ó, imperativo. E assim está criado a minha categoria de destaque, certo? E aí eu posso fazer de outras formas, enfim, do jeito que eu achar melhor aqui no texto, certo? Voltei aqui, vou deixar somente no meu texto aqui. E se você quiser baixar, por exemplo, este meu filtro aqui, está disponível online. É só você vir em documentos, você vem aqui em público, e aí vai aparecer uma lista de documentos públicos, não são somente filtros, né, mas várias coisas. E se você procurar pelo meu nome aí, né, Lucas Leffler, ou somente Leffler, você já vai encontrar essas três opções aqui. Então, o exemplo aqui é o do texto grego, é só clicar em cima e aí adicionar aos seus estilos. Quando você faz isso, automaticamente ele baixa na sua biblioteca. É só voltar aqui para seu e o filtro estará aqui, certo? Assim você já tem aplicáveis os meus filtros no seu Logos. Isso funciona tanto para o filtro grego quanto para o filtro hebraico. Está disponível aí para baixar no seu Logos. Tá joia? Se você tiver alguma dúvida, algo que não ficou tão claro ainda no vídeo, comenta aqui embaixo.
Alguma outra dúvida, comenta aí. Se for possível, eu gravo um novo vídeo para explicar ou para trazer alguma forma de resolver, de esclarecer as possíveis dúvidas que você tenha a respeito do software bíblico Logos. Tá joia? Vou encerrar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo.